7º episódio do podcast 365 dias. Hoje, data marcada para então apertarmos um pouquinho naquilo que é o conhecimento para nossos jovens, que é o nosso público-alvo. Um tema pertinente, de caráter social, e que muita gente não tem o conhecimento deste mesmo tema. Será que nós atualmente possuímos inteligência emocional? Será que as nossas emoções são totalmente controladas? Então é hoje que vamos falar sobre este ponto muito importante para mim e também para você que está do outro lado, sobre inteligência emocional. Trouxemos também um jovem, né? Digo jovem, né? Porque já ainda tem assim um porte muito resistente, líder do projeto Zamba Munene, gestor de recursos humanos, Alione Pedro. Senhora diretora Alione, seja bem-vinda ao podcast 365 dias. Muito obrigado. Alione é o suficiente, diretor, e senhora, acho que é muito mais para lá, não é? Mas então posso tratar como Alione? Normalmente. Ok. Muito obrigado. Estamos de volta, né? Com certeza. Para mais, para transmitir conhecimento à nossa faixa etária jovem. Certo. Que então, ultimamente anda muito distraída naquilo que é a retenção de conhecimento para o nosso melhor desenvolvimento. Senhora Alione, hoje estamos em data marcada para falar sobre emoções inteligentes. Correto. E no decorrer da sua vida, no decorrer da sua trajetória, né, por experiência já vivida, será que nossos jovens atualmente têm as suas emoções controladas ou possuem inteligência emocional? Olha, bem, nós estamos numa sociedade ultimamente muito agitada, Ok. muito controlada pela pressão e pela opressão. Dizer que os jovens, né, olhando para Angola, dizer que os jovens têm as emoções controladas, talvez não diria, não é? Mas já temos visto sim jovens que têm desenvolvido essa capacidade, fruto de algumas experiências, outros fruto mesmo de aprendizados, mas ainda muito ignorado e muito desconhecido, principalmente para a faixa etária mais jovens, né, o que tem preocupado muito a nossa sociedade. Então acredito que ainda não é algo de um conhecimento total na nossa juventude. Ok. Falando sobre emoções, vem o caso, acho que muita gente não tem o conhecimento sobre emoções. Propriamente essa palavra, emoções, o que é que nos transmite? Olha, emoções, podemos dizer que emoções são reações. Okay. São reações do corpo e da mente, não é? A um estímulo, seja ele interno ou interno. Outras definições penso que são só para dar subsídios, mas propriamente é isso. As emoções são reações, né? Do corpo ou da mente, não é? Qualquer estímulo, seja ele interno ou interno. Então, como pessoas, nós estamos perante a dois mundos, o interno e o externo. Okay. Não é? Então, toda a ação desses dois mundos cria em nós uma emoção. Não é? Então, penso que são reações espontâneas, não é? Reações que vêm de repente, fruto desses dois mundos. E quando fizemos a coligação de emoções inteligentes, estamos já estamos num termo mais abrangente e que é uma ação já diferente daquilo que são só as emoções. Então, nesse caso, as emoções inteligentes, o que é que a senhora Alione, ou melhor, a Alione tem a nos transmitir? Bem, nós dissemos que emoções são reações a estímulos, não é? Estímulos, sejam eles externos. Imaginemos que um estímulo externo gera em nós uma emoção negativa, fruto do estímulo que gerou essa emoção negativa, não é? A consequência ou o resultado de pessoas que não têm inteligência é reagir a essa emoção, ok? Mas quem tem inteligência emocional ou emoções inteligentes é alguém que sabe gerir, é alguém que sabe controlar e é alguém que tem o poder de decidir como vai reagir ao sentimento que tem ou à emoção que tem. Então eu penso que a ligação entre inteligência emocional ou emoção inteligente
tem mais a ver com como lidar com as emoções. Todos nós temos emoções, todos nós temos frustrações, mas o segredo está em como lidar com cada uma delas. Então penso que a ligação da inteligência com a emoção tem muito a ver com a gerência das emoções. Ok. E olhando para a nossa sociedade angolana, que atualmente vem acontecendo vários acontecimentos preocupantes naquilo que é o futuro da juventude, que ligação faz-se, que sociedade nós teremos daqui adiante sem inteligência emocional? Olha, permita-me não falar somente o que tu queres ouvir, né? Okay. E nem somente a ciência. Permita-me falar a realidade. E olhando para a nossa realidade angolana, eu acredito que daqui a 10 anos nós teremos uma juventude desequilibrada. Sim, porque muitos são jovens que investem o seu tempo em busca de outras coisas externas, sendo que nós não somos externos, nós somos internos. Okay? O mundo em si nos trouxe a ideia de que alguém bem-sucedido é alguém que tem coisas. Mas alguém bem-sucedido não é alguém que tem coisas, é alguém que é alguma coisa. Então eu penso que a inteligência emocional está mais relacionada a alguma coisa de dentro de nós, que tem consequência fora de nós. Okay? Então, olhando para a nossa sociedade, temos visto jovens que, pela pressão, né, se calhar de gerações mais acima ou de gerações mais abaixo, né, têm inclinado a sua vida em outros tipos de coisas. Não é? Muitos buscam o álcool, muitos buscam as noites, muitos buscam dinheiros de forma errada, posses de coisas de forma errada, e não se centrando naquilo que é a base, não é? Naquilo que é o essencial de tudo isso. Okay? Eu penso que tudo à nossa volta é fruto de alguma coisa que é em nós, e nós não estamos concentrados no que somos, né? Nós estamos concentrados no que queremos ter, e temos feito muita coisa sem dar a oportunidade de nós sermos alguma coisa, de nós sermos o que fomos feitos a ser. Então eu penso que talvez seria a nossa geração que foi um pouco salva, né? Mas a geração que vem, acredito que será o mesmo um pouco difícil terem as emoções inteligentes controladas. Mas ainda é possível, com pessoas como nós, que podemos estar aí a dar um suporte, não é? A partilhar aquilo que nós sabemos, e de forma real, não de forma superficial, porque a vida é real. É real, sim. A sociedade doentio, a nossa sociedade angolana é uma sociedade doentio em que há desvios comportamentais. Por que os desvios comportamentais atualmente, que jovem viola crianças, né? Pessoas a matarem-se por nada, por coisas que não têm valor, por 5 anos, já ouvi muito relato sobre isso. Isso vem em causa a inteligência emocional ou não? Também. Eu acho... Desvio comportamental. Olha, a inteligência emocional tem a ver com comportamento. Sim. Okay? Tem a ver com comportamento, desvio, transtorno, todas essas coisas têm a ver, sim, com inteligência emocional. Mas eu digo também porque existe realidade e existe verdade. A verdade é o que de facto somos. A realidade é o que está à nossa volta, o que se toca, o que é visível. Sim. Não é? E a nossa juventude tem transtorno ou tem desvio, fruto de quê? Fruto de o que não sabe dele mesmo, fruto do que as pessoas falam que eles são. Mas olhamos para alguma coisa que a Bíblia fala, que nos últimos tempos o amor esfriará. Isso é a base de muita coisa. Podemos vir dar subsistência, não é? Ou suporte com inteligência emocional, não é? Muitas outras coisas psicológicas, mas na verdade a Bíblia fala que nos últimos tempos nos esfriará. E como lutar com alguma coisa que já foi dita?
Fica meio difícil. Fica meio difícil, mas é possível nós controlarmos, porque a ciência e as pessoas foram feitas mesmo para se autoajudarem. Então, eu acho que as emoções inteligentes têm sim a ver com o desvio de comportamento. Temos poucas pessoas, primeiro que não conhecemos o que são emoções inteligentes. É um tema que está a surgir, não é? Principalmente aqui em Angola, há pouco tempo, não é? Ainda é bastante ignorado, é não conhecido. Não é? Então penso que também é fruto disso, de não conhecer o que são inteligências emocionais ou emoções inteligentes. Não é? Porque uma das coisas muito importantes das emoções inteligentes é o autoconhecimento. Então se não temos isso, esquece. E a situação em que nos encontramos atualmente não condiciona para que certas pessoas estejam mais inclinadas naquilo que são coisas que possam prejudicar aquilo que são as suas emoções? A situação do país. Certo, eu lhe perguntaria qual situação, mas como eu disse já a situação do país. Olha, o que define as emoções inteligentes não são as situações adversas que vêm. O que define alguém com inteligência emocional é o como lida com as situações que vêm, né? Mais uma vez vamos recorrer à Bíblia. No mundo tereis aflições, não é? Mas tem de bom ânimo. A questão é como ter ânimo no meio das aflições. Como ter ânimo no meio das aflições. Se a sociedade toda passa com fome. Estás a perceber? Então, a inteligência emocional não está em dificultar ou então em impedir com que você viva situações adversas. A inteligência emocional está em que vais viver situações adversas, mas como vais gerir isso? Tem sim a ver a situação, tem a ver, repito, muito por conta da falta de conhecimento que nós temos e não saber lidar com essa situação, mas tem sim a ver. E não prejudica a sociedade? Não sei se a intenção do país ou né? Não sei se a intenção é essa, mas certamente prejudica. Uma sociedade que não tem emoções inteligentes, uma sociedade que não tem educação, não é? Estamos a falar de educação, que não tem, é uma sociedade que pensa neles, não pensa nos outros, não é? E quem pensa neles quer alguma coisa para eles, só que consequentemente prejudicam outros. Então penso que tem a ver, sim. E acredito que existem pessoas mais equilibradas atualmente, existem sim, e é aquelas pessoas que conseguem muito bem controlar as suas emoções. E por que isso acontece? Tipo, tem pessoas que conseguem melhor controlar as suas emoções e as outras não? Olha, emoções inteligentes, elas são desenvolvidas e também são aprendidas. Quando estamos a falar de emoções, encontramos vários temas e vários assuntos sobre emoções. Então encontramos também a emoção, estamos a falar de emoção global, não é? A emoção social, aquela mais restrita. Existem pessoas ou existem emoções que é de todo mundo. A raiva, o medo, não é? A tristeza, ela é global, é de todo mundo terá isso. Mas existem aquelas que não é de todo mundo, existem aquelas que são desenvolvidas. Okay. Estamos a falar de alguém com empatia, né? Alguém com simpatia. Não é? Então, existem pessoas que têm a capacidade de lidar com isso, que são pessoas que aprenderam de situações que viveram, obrigatoriamente tiveram que aprender pelas experiências, mas existem outras que, como nós, né, conhecemos o tema, procuramos conhecimento, aprendemos, né, do conhecimento e vivemos eles. Então, existem sim pessoas que lidam melhor porque buscaram conhecimento, existem pessoas que lidam melhor porque a situação da vida lhes obrigou a conhecer, e existem pessoas que nem se calhar passaram situações e nem se calhar buscaram conhecimento. Por isso essa diferença de pessoas que conseguem lidar e de pessoas que não conseguem lidar. E até que ponto não possuir a inteligência emocional pode impactar a nossa vida? Olha, quais são as causas que podem surgir não possuindo inteligência emocional? Existem muitas, mas uma das causas muito importantes é perder a sua identidade.
Alguém sem identidade é alguém morto. Alguém sem identidade é alguém sem propósito. Alguém sem propósito é alguém que não vale a pena existir. Ok? E alguém que não tem inteligência emocional está sujeito a todo tipo de coisa. Está sujeito a ser definido por pessoas, a ser paralisado por situações, não é? A ser morto por palavras. Não é? Então, existem muitas consequências. Existem pessoas que têm a capacidade de muita coisa, mas não conseguem viver essas capacidades porque são limitantes ou limitados, não é? Por esse conhecimento ou por falta deste conhecimento. Por exemplo, sabes que uma das coisas que mais paralisa e que é uma luta consciente do inimigo ou da vida em si, para que você não atinja as suas metas e nem alcance, se calhar, oportunidades, que é as ofensas. Ok? Eu sinto ofender, e ofensa não estamos a falar sobre palavrões, estamos a falar, se calhar, de mágoas. Quando eu faço alguma coisa contra ti, tu guardas algum sentimento comigo ou para mim. Okay? Só que esse sentimento te priva, te ofende, e quando te ofende tu não consegues ver as oportunidades que eu possa vir a te dar, não consegues estar aberto às oportunidades que a vida te dá, porque você se oprimiu, você é alguém triste por alguma situação que viveste. Imagina alguém com depressão, terá sucesso? Claro que não. Porque ele se limitou, ele acredita que já não pode muita coisa, mas não é a verdade, é que é um sentimento mais forte do que ele que está a lhe pressionar. Então acho que tem riscos, tem consequências e consequências drásticas, consequências muito drásticas. A emoção inteligente precisamos se desenvolver, e algumas pessoas se não desenvolverem no conhecimento, na busca do conhecimento, eu acho que a vida lhes propõe mesmo uma situação para lhes trazer esse conhecimento, né? Os mais atentos aprendem das experiências, também é uma capacidade de inteligência, aprender das experiências. Então penso que sim. Alguém depressivo e alguém sem inteligência emocional, será que são a mesma coisa? Alguém que está depressivo e alguém que não possui inteligência emocional? Não é a mesma coisa. Alguém que não tem inteligência emocional vive normalmente. Mas há muita questão de ser ali. Classificando na nossa sociedade atual, vamos falar da nossa realidade, certo, né? Certo. Inteligência emocional é da forma que você vive a sua vida, da forma que você gera a sua vida, as tomadas de decisões, o autoconhecimento, a eficiência, a empatia, isso está relacionado à nossa inteligência emocional, certo? Agora, como Sra. Leone, por experiência já vivida, as pessoas desenvolvem, né, aquilo que é a sua rotina diária segundo a inteligência emocional. Só não sei se está bem estruturada, né? Como é que desenvolve a sua rotina diária? Sim. Segundo a inteligência emocional, sim. Emocional. Esta seria a pergunta? Sim. Olha, primeiro, inteligência emocional não é como as pessoas vivem, não é? Essas coisas que tu disseste. Inteligência emocional é como as pessoas reagem em determinadas situações. Ok? Agora, alguém com inteligência emocional, como planifica o seu dia? Isto a questão? Ou como leva o seu dia? Dentro da nossa realidade, né? Há situações em que nós passamos diariamente em que temos que usar a inteligência emocional. Sim. E imaginemos que tu acordas bem, sais pela rua, estás a caminho para o trabalho, vem alguém e te insulta e tu ignoras, vem mais alguém e te insulta e tu ignoras, e as pessoas te classificam como uma pessoa mansa e que deixa os problemas não lhe afetar. E quando essa pessoa passa, né, deixa-se levar pelas suas emoções e comete algum delito pelos insultos que já tem sofrido, como é classificado isso? Olha, existem duas coisas aqui diferentes. Primeiro, inteligência emocional não é você se permitir ser ofendido e ignorar porque você se sente inteligente e emocional. Inteligência emocional não é alguém te bater e você vou ignorar porque não. Pode ver?
Inteligência emocional está na reação que tu terás quanto a esse tipo de coisas. Primeiro, você é humano. E no princípio eu te disse que não quero aqui dizer coisas ilusórias, né, superficiais, que nos são vendidas. Você é humano, você sente. Inteligência emocional é você perceber sentimentos. Acho que tu conheces isso. É perceber sentimentos. Quando eu percebo que estou triste, ok? E vivo essa tristeza, mas não me deixo abater por ela, isso é ser inteligente emocional. Agora, quando eu me sinto triste e faço uma maravilhas aí que não quero me sentir triste porque isso é contra ao estudo de inteligência emocional, você não é inteligente emocional. Por quê? Porque quanto mais você acumula sentimentos, um dia explode. Tem-se dito que o cúmulo de sentimentos um dia vai explodir. Ok? Eu não vou, fiquei triste contigo, estou triste e guardo, amanhã fico triste, guardo, amanhã fico triste, guardo, vou sempre estar contigo bem. Não. Estou triste contigo, vamos conversar. Ok? Porque estou triste, identifiquei a minha tristeza, vamos conversar, vamos tratar isso. Te perdoo e seguimos. Estás a ver? Então, imagina que, como tu disseste, que eu estou na rua e eu dou sempre esse exemplo, ouvi de alguém. Alguém chega e me diz: olha, você careca no meio. Achas que eu tenho que me ofender com isso? Muita gente se ofende. Muita gente se ofende. Por quê? Porque não sabem quem eles são. Isso é um exemplo. Eu tenho iniciais, né, de alguém com careca no meio. Eu sei dessa verdade. E isso não é uma ofensa, é uma verdade. Então alguém se vem e me diz que você é careca no meio, não está a me ofender, está a me falar a verdade. Alguém com inteligência emocional é isso, é quem consegue perceber esse tipo de coisas. Eu só me ofendo quando eu não sei quem sou. Careca no meio, isso não é o que eu sou. E você me diz isso me ofende. Mas se é o que eu sou, estás a dizer uma verdade, não estás a me ofender. E quando eu me ofendo com isso, eu não sou inteligente emocional. Então muitas pessoas, infelizmente, são movidas por ilusões. Nós ouvimos vários áudios, vários vídeos, não é? Várias pessoas a nos motivar, mas primeiro, que contexto? Vivem em qual realidade? Que nível social eles têm? Nós não podemos entender alguma coisa que não faz parte da minha realidade, não faz parte do meu contexto, não faz parte da minha vida, entender na vida do Adelino. Imagina eu estou a olhar um Big Nelo e falar: olha, dinheiro não pode ter dinheiro não pode ter entristecer, falta de dinheiro não pode ter não sei o que. Mas no Big Nelo, qual o tempo que ele viveu, o que eu estou a viver? Eu vivo numa lueca. Estás a ver? Então a palavra do Big Nelo de que não, você tem que ser inteligente emocional, tens que não sei o que e tudo mais, eu não posso fazer como se fossem minhas, porque não é a minha realidade. Estás a ver? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ouvir, mas agora tentar, né, dosear segundo a minha realidade. Então o que nós queremos falar aqui não é algo de uma realidade superficial, é a verdade. E nós aqui somos muito ofendidos, mas porque não conhecemos quem nós somos. O primeiro ponto da inteligência emocional é a autoconsciência. É o autoconhecimento, é o saber das coisas que tu tens e que tu és. Esse é o princípio de tudo. Por isso é que eu pergunto e várias vezes falo com as pessoas quem tu és. E as pessoas muitas das vezes respondem: olha, eu sou diretor, olha, eu sou cameraman. Mas isso são cargos que você tem, não és você. Quem tu és? Não, eu sou empresário, mas isso é uma habilidade. Quem tu és? As pessoas não sabem quem são. Estás a ver? E situações muitas das vezes vêm e te diz quem você é. Por você não saber, você acredita. Você acredita. E imagina, situações que te dizem quem você são, ou quem você é, teus amigos te dizem quem você é, teu bairro te diz quem você é, pessoas diferentes. E você se torna tantas pessoas em ti. Quem tu és? No meio dessas tantas coisas que te disseram que tu és. No meio da pressão do teu pai. Estás a ver? Nós falamos sempre, tem duas vozes dentro de nós. Né? Acontece muito quando ela vai subir nesse táxi, não, uma te diz não sobe, outra te diz não vai. A questão é, qual dessas duas vozes és tu? Se uma é do bem e outra é do mal, você está onde nessas duas vozes? Estás a ver? Então nós precisamos ter essa capacidade de viajar para dentro de nós e tentar perceber quem nós somos.
E isso vai gerar outras coisas, o que vamos fazer, o que vamos ter e, consequentemente, a gestão da vida em si. Assim, eu vou partilhar alguma coisa, né? Assim, 4 anos atrás, Certo. quando perdi o meu pai, depois do funeral, né? Passou-se 2 semanas, 3 semanas, fui para a escola. E as pessoas, muita gente não sabia que já havia perdido o pai, né? E eu, estando lá na escola, vi alguém sempre dava uns tiques assim de querer insultar e eu me sentia muito abatido nessa questão. Olha, bastarem falar sobre teu pai é isso, teu pai morreu, não sei mais quanto. E aquele insulto, aquele bullying sobre aquelas pessoas que já não têm um pai, eu me sentia muito abatido. Saía da escola, ia para casa, ficava desanimado durante 3, 4 dias. E depois eu, com o tempo, já depois de 1 ano já depois da morte dele, eu fiquei, não, alguma coisa tem que mudar. Eu não tenho que, basta dizer o nome dele e eu tenho que me sentir mal. É uma situação da vida que aconteceu, sim, é uma situação. O que é que eu fiz? Revirei o jogo. De que forma? Sempre que falavam do meu pai, eu dizia, não fala do meu pai já morreu. E aquilo me sentia tão à vontade que já não me afetava tanto aquela situação de me apontar dele, não, teu pai não sei mais quando. Eu dizia, não fala do meu pai já morreu. Já bateu as botas. Aquela forma de brincar, para transmitir nas pessoas que pode até muito bem falar disso, mas já não me afeta. Mas no interior quase pode me afetar, mas não demonstrar às pessoas que isso me afetou tão fortemente. Isso é possuir a inteligência emocional, esconder os nossos sentimentos. Alguma coisa te afetou, mas tu escondes para não demonstrar às pessoas. Isso é inteligência emocional ou não? Não, acho que eu já disse isso, não é? Esconder sentimentos não é ser inteligente emocional. Então, nesse caso, eu ainda não estou a ser emocionalmente inteligente. Por quê? Porque, imagina, quando tu escondes um sentimento, tu guardas um sentimento, fica aí, não sai, ok? Imagina que outras pessoas vêm, te ofendem novamente, guardas mais aquele sentimento e tu vives numa mentira, porque dentro de ti, né, tem sentimentos feridos. Eu havia dito o seguinte, as almofadas e as noites conhecem os nossos choros melhor do que pessoas que estão à nossa volta, ok? Imagina, as pessoas te dizem que teu pai é X, você guarda. Teu pai é X, você guarda. Vai ter um dia que você não vai suportar. Mas tentando parecer nas pessoas que está tudo bem. A ideia é essa. Isso sabe o que é? É os vídeos que nós fomos vendo, né? Os áudios de que nós vamos tentar fazer parecer. Isso é o que? Isso é tentar agradar pessoas, tentar mostrar em pessoas, tentar ser aceites por pessoas. Mas será que isso não é uma autoproteção? Também, um escudo. Serve de um escudo, sim. Também, mas eu acredito que o melhor escudo que nós temos é a palavra de Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus é um escudo para nós. Deixa-te confessar algo. Eu perdi o meu pai em 2020, ok? Meu pai era tudo para a minha vida. Eu sou caçula, já havia falado contigo. Meu pai era tudo para a minha vida. Eu não via uma outra pessoa que podia me direcionar e a salvação da minha vida era meu pai, ok? Meu pai era psicólogo, meu pai me dizia isso, coisas que eu achava que ele podia me bater, meu pai me tratava com cabeça, aquilo para mim esse é o meu mestre, ok? E quando eu perdi o meu pai, as pessoas não sabem, eu sofri mais na doença, não é? Eu me lembro que fui em França 1 ano antes e tive a viver com ele os últimos momentos da vida dele. Aí foi o momento que eu sofri mais. Quando meu pai falece, a minha mãe comunica a mim, não é? E eu falo, acho que também não falei, foi o meu choro que despertou outros irmãos e tudo mais. Só que naquela altura eu estava a ter um nome, né? E eu me lembro que naquela altura eu estava a ter um nome,
não é? O nome estava a construir alguma coisa na vida das pessoas, que o Alhone é alguém que está a viver bem, o Alhone é alguém que tem esse pensamento, é alguém que escreve isso, é alguém que está, né, na igreja, na sociedade, estava já a ser aceito como alguém que tem cabeça. E eu fiquei escravo disso. Eu pensava que eu cresci, estou a encarar essa realidade drástica de forma madura. Mas no fundo, era eu tentando, de forma inconsciente, mostrar às pessoas que eu sou capaz de gerir isso, pelo nome que eu estava a ter. Não sei se estás a perceber, aonde que a nossa falta de consciência pode nos levar a fazer coisas, não é? Então eu não chorava, consolava os meus irmãos, ficava aí com amigos. A minha dor estava escondida, a minha dor estava aí no oculto. E eu vivia aquele momento normalmente, e quando chorava, eu chorava sozinho, para que ninguém visse. E eu me lembro que a vez que eu chorei, a primeira vez que eu chorei a público, foi quando estavam a levar o corpo. E naquela vez, eu não entendi, é que a levarem o caixão, perdi as forças nas pernas, dei um grito. E naquela altura, eu estava no bairro onde as pessoas olhavam para mim como vizinho, né? Assim, vizinho, tinha aquele título também, e eu não me importei com isso. É que eu caí, e graças a Deus tinha pessoas à minha volta, me pegaram, me levaram, pronto, aquilo feriu-me, ok? A realidade veio, a realidade feriu toda aquela mentira que eu tinha dentro de mim, de que eu consigo suportar, de que eu sou tal, ok? E depois de um tempo, decidi começar a escrever, né, acerca das coisas que eu vivi, tanto que eu pedia, né, o livro O Meu Melhor Amigo. E neste livro eu falaria de Jesus, a pessoa que esteve comigo em todo momento, quando minha mãe, quando os meus irmãos que dormiam comigo não sabiam o que eu estava a pensar, né? Eu estou a dormir com os meus irmãos no óbito, mas na minha mente não tem meu irmão, porque meu irmão está fora de mim, só tem eu, só tem meus pensamentos. E naquele momento estava eu e Deus. Então quis escrever acerca deste momento. Mas assim que o óbito termina, na data mesmo do óbito, eu fui também no óbito mais de alguém, a tentar mostrar também que passou aqui. Era aquela ilusão de que eu sou forte, estás a ver? Mas depois de 3, 4 meses, na minha casa ninguém sabe, a minha mulher sabe, eu passei por terapia. Por quê? Porque eu já não estava conseguindo suportar. E vê só, as pessoas chegavam para mim e diziam: "Ué, você está com bichinho, ok? Você está emagrecendo muito." Imagina, teus amigos chegarem e dizerem: "Como é que a sua lixa? Você estás com bichinho, ok? Estás com sida, não estás a desenvolver, estás a emagrecer." Só eu sabia o que eu estava a viver, ok? E imaginava as pessoas te dizerem isso, que não era verdade. Eu tive terapia, tive com psicólogos, tive sessões, né? Que fui superando. Então acho que existem dores que ficam lá, mas também existe alguma coisa que nós criamos que tenta combater com o que nós somos. Nós não somos a capa que nós criamos, nós somos o que Deus nos fez feito a ser. Então acho que inteligência emocional é identificar o sentimento. É que é tristeza? Sim, estou triste, vou ficar triste, mas preciso de reagir bem a essa tristeza. Eu não posso permitir que essa tristeza me anule. Mas agora, uma situação de ficares triste, não queres ficar triste porque você se sente inteligente emocional, mas és humano, vais ficar triste e você esconde essa tristeza. Certo dia terás uma consequência. Ou pode ser os teus filhos a pagarem, você vê os pais quando chegam em casa, a sua mulher pode pagar. Por isso é que muita gente que tenta se fazer de forte destrói alguma coisa. Os fortes destroem sempre alguma coisa. Os fortes não, os que se fazem de forte. Sou forte, mas se não estás a destruir a ti mesmo, vais destruir o teu casamento. Porque você vai começar a descarregar tudo na sua esposa. Se não destruir o teu casamento, vais destruir o teu emprego. Então não se faça de forte, não se faça de super-homem. Você não é super-homem, você é homem. Então vive essa humanidade. Viver a humanidade é responder à humanidade, ok? Então acho que é mais ou menos isso.
Mas pronto, a tomada de decisões sobre o impacto das emoções na tomada de decisões. Alguma vez a senhora Leone já esteve numa situação em que teria que implementar mais a inteligência emocional, mas não implementou e tomou decisões erradas? E hoje isso cobra? Olha, eu não sei se um dia eu tomei decisão errada. Porque nós não nascemos possuindo já a inteligência emocional. Não, eu digo isso porque eu sou cristão. E no momento já percebi que não, se calhar falhei com essa decisão. Mas é que depois o tempo me provou que não falhaste. Então dizer que eu tomei uma decisão errada, eu acho que não, porque todas as decisões que eu já pensei que fossem erradas me tornaram uma pessoa melhor e me trouxeram coisas novas. Então hoje eu digo que não sei se eu tomei decisões erradas. Eu acredito que poderia ser o contrário. Mas no passado já pensei que essa decisão foi errada porque eu vivia a atualidade ou o momento. Estás a ver? Imagina, eu tive uma relação antes, né, da minha esposa, uma relação super fixe. Estável. Super. Né? Uma pessoa, graças a Deus, que também me ajudou muito em termos mesmo de inteligência. Os primeiros cursos que eu fiz foi ela que me pagou. E olha, a vida já não estava a bater. E eu tive que tomar decisão. Eu me lembro que eu fiquei 3 dias a chorar. Porque eu sabia que tinha que tomar aquela decisão, mas não queria tomar aquela decisão. Não foi por falta de sentimento. Te juro que não. Estás a ver? Mas eu tinha que tomar a decisão. Quando eu tomei a decisão de que aqui meus caminhos já não vão dar certo, eu e você. Olha, naquele tempo eu me senti tipo, falhei. Essa aqui, os pais são isso, essa tem essa capacidade, podia me fazer chegar até aqui. Nós os dois tínhamos essa cooperação, essa química. Comecei a pensar muita coisa, que não, fiz a coisa errada, hoje parece que as coisas não estão a dar certo e tudo mais, mas direito, Deus sabe. Não que, tipo, era uma pessoa, não, ok? Mas é que o que vem depois é o que dita se a decisão foi errada ou se foi certa. E eu hoje estou aqui. Então eu não sei. Talvez se eu tomei uma decisão foi inconsciente, não é? Que eu acredito que também foi errada, acreditei que foi errada, mas hoje vejo que não. Foi em 2012. Eu falo sempre que se voltarmos em 2012, eu acho que a minha vida seria outra. Seria outra, sim. Porque 2012 foi o tempo que eu terminei o médio e que foi aí o tempo das maiores decisões que eu tomei. De se vou andar com quem, de se vou seguir qual curso, de se vou ouvir quem, se vou largar o petro, porque eu nasci no desporto. Eu amava o desporto, mas também me ligava a outras coisas, não é? Então, era aquele momento. Então, aquele momento, se eu voltasse, ou se voltasse naquele tempo, eu acho que a minha vida não seria esta. Eu acho. Então, acho que esse foi o tempo que eu acredito que foi errado. Ou tomei decisões erradas. Mas também acredito que não, porque hoje sou a pessoa que eu me sinto e que eu sinto que deveria ser. Passei em várias coisas que eu chorei durante tempo, durante anos, que eu me questionei porque, né, vendo as pessoas a atingirem os seus objetivos e eu não, e eu sempre me cobrava, não, se calhar foi o ano que eu não tive isso e tudo mais, mas hoje, as pessoas que eu antes olhava, não, esses foram fazer isso, esses atingiram os seus objetivos, hoje olham para mim também com outros olhos, do tipo, não, esse gajo se tornou, né? Então acho que não sei se eu já tomei alguma decisão errada. Mas as emoções influenciam sim na tomada das decisões. Mas será que nós não estamos só que tomamos uma decisão certa quando as coisas dão certo? Olha, por mais que seja uma decisão errada, mas se der certo, nós vamos estar na mente que não, tomei a decisão certa. Acho que já disse. O que dita se a decisão que você tomou é certa ou errada é o resultado depois. Se for uma decisão errada, mas deu certo, sim, foi uma decisão certa. É o depois. Existem pessoas
que casei com alguém que eu amo muito. Uma decisão errada. Imagina, os teus pais te dizem, olha, os pais antigamente sabiam muito disso. Primeiro tem que conhecer a família e tudo mais. Sabe, olha, não casa com essa pessoa. Os pais sabem de onde essa pessoa veio, sabem o que essa família foi pegar, sabem onde é que essa família, sabem o comportamento dessas famílias. E te dizem, olha filho, não casa com essa pessoa. Ok? E tu dizes, não, eu amo ela, as emoções, vou casar. E casas. Primeiro ano deu certo. Fizeram filho, deu certo. Não sei o que, deu certo. E depois, por uma situação, a pessoa se revela. O que sempre os teus pais te disseram, que essa família sempre atinge isso. Ou então situações fora do normal começam a acontecer. Aí você começa a entender que não, tomei a decisão errada. Então acho que é prematuro dizer que a decisão é certa logo a seguir. Ou pelos resultados que vêm logo a seguir. Existem decisões certas que o resultado a seguir ainda é coisas erradas. Existem decisões erradas que o resultado a seguir que são coisas certas. Então penso que há um tempo determinado ou não para saber se a decisão é errada ou é certa. Okay. E por outra, o que dita também se a decisão é certa, olhando para o que eu acredito como cristão, é a paz que você vai ter na decisão que você toma. Um indicador de que a decisão é certa é a paz. Existem muitas decisões que eu preciso de tomar, mas sinto que o meu coração está apertado, tipo, não devia ser isso, tipo, uma luta interior, ok? Então resolve bem isso. Mas se tu tomas uma decisão, ainda que te dói bastante, mas tu tens paz naquela decisão que tu tomas, presta atenção nisso. Ok. Segundo o Daniel Goleman, né? Alguém formado na Universidade de Harvard, uma universidade muito reconhecida, ele fez duas distinções de que 20% das emoções está ligada à nossa inteligência cognitiva, que é o nosso intelecto, e 80% está ligada à nossa inteligência emocional, que é dada à inteligência emocional. E ele destaca 5 pilares da inteligência emocional, que é autoconsciência, autogestão, empatia, motivação e habilidades sociais. E como nós, seres humanos, né, podemos desenvolver estes mesmos pilares. Citando estes pilares, a autoconsciência. O que é autoconsciência? Sim, vou já responder o que é autoconsciência. Mas, retificando, né? Daniel Goleman, ele diz que a causa, né, ou a causa do sucesso humano está ligado a 20% no QI, sim, ok? E 80% não só as inteligências emocionais, mas 80% a sorte, ao status social e a inteligência emocional. A sorte como assim? Sim. Estamos a falar de sucesso. Vai ler depois, né? Vais perceber que os 80% que Daniel Goleman fala não só é 80% da inteligência emocional, não. Esse 80% é repartido: inteligência emocional, a sorte, ok? A sorte mesmo, e ao status social. Imagina, o filho do Cristiano Ronaldo, achas que vai ter sucesso? Vamos supor que ele não estudou, não tem o QI ativo, não tem o QE ativo. Achas que ele vai ter sucesso, vai ser fracassado? Não. Por quê? Porque o status social já lhe traz isso. Estás a ver? Os filhos do Zé já nasceram. Estás a ver? Só tem que dar continuidade. Só tem que dar continuidade. Eu tenho um vizinho que não terminou o médio. Não terminou o médio. Mas se meteu com pessoas que, a sorte bateu-lhe a porta e hoje está aí, tem grandes empresas. Só foi buscar o QI depois. Mas a sorte lhe trouxe isso. E existem pessoas que com QI sim atingem o sucesso. É onde entramos na autoconsciência, na motivação, na empatia, nessas coisas todas. Então precisamos entender isso. Agora, a autoconsciência está ligado ao autoconhecimento. Além do autoconhecimento, está ligado ao saber das coisas que nós temos. Por exemplo,
As pessoas muitas das vezes relacionam a tristeza, a angústia, depressão, né? Relacionam isso. Sim. E é relacionável. Mas nós fomos educados ou nos dizem que nós temos o sentimento de tristeza, de raiva, de medo, né? Essas coisas todas. Há alguém que diz, não sei se é Daniel Goleman, mas nós temos mais de 30 sentimentos. Mas tenta agora imaginar quais são os 30 sentimentos que nós temos. Estás a ver? Mais de 10, mais de 20. Mas na minha mente só me vêm esses poucos sentimentos. Então, como nós fomos instruídos só a olhar para esses sentimentos, então muitas das vezes não conseguimos perceber qual é o sentimento que nós temos. Então, trazemos o mais próximo. Se eu me sinto depressivo, não consigo encontrar a palavra depressivo, não me sinto triste. Não, não é tristeza. A autoconsciência é isso. É perceber que o que eu sinto não é tristeza. O que eu sinto não é medo. O que eu sinto é preocupação e não é medo. O que eu sinto é ansiedade e não é medo. A autoconsciência é isso. É ter a consciência do que você sente. É ter a consciência de você mesmo, do que você sente, do que tu és, do que tu... É tudo isso, né? E, senhora Leone, será que existe um método mais fácil de se autoconhecer? Porque tem pessoas que dizem, ouvem uma palestra, não, nós temos que se autoconhecer, temos que parar, conversar consigo mesmo e saber quem é você, conhecer mesmo quem é você. E muita gente não consegue alcançar isso. Será que existe um método para então fazer? Olha, método. Porque eu já tentei sentar comigo mesmo. Esquece. Já sentei. Esquece. Descobri algumas coisas, mas outras coisas não... Olha, existem vários tipos de inteligências. Vários tipos de inteligência. Falamos... E eu não sabia. Sabes que existem pessoas muito dotadas na matemática? Sim, que não precisam fazer nenhum esforço. Muito dotadas no linguajar, tipo você. Eu falo bem, mas não falo um português muito bonito, não sou muito de línguas. Estás a ver? Existem pessoas que só ouvem um batimento assim, já conseguem ver, essa é a nota X da música X. Então existem vários tipos de inteligência. Existe a inteligência linguística, que é da fala. Existe a inteligência matemática. Existe a inteligência existencial. Ok? Vários tipos de inteligência. E é aí onde você consegue perceber as pessoas. Dizer que há um mecanismo de se autoconhecer, eu não sei, porque muitos vêm, não, você tem que se autoconhecer. Sim. Eu já me perguntei, tá bom, você está falando que tem que se autoconhecer. Como? Porque as pessoas muitas das vezes trazem as suas experiências como se fossem experiências para todos. E as pessoas muitas das vezes pegam as experiências dos outros como se fossem experiências deles. Não, nós somos particulares, precisamos de viver as nossas. Existem pessoas mais dotadas e mais fáceis de se autoconhecimento, são as pessoas existenciais. São pessoas que pensam mais, e quando estamos a falar de pessoas existenciais, estamos a falar de filósofos, de pastores, profetas, né? Que têm mais o senso voltado para coisas existenciais, para a espiritualidade, né? Para o... Né? Dentro de nós. Existem pessoas voltadas para isso. Estás a ver? Agora, nós que não somos voltados para isso, precisamos treinar isso, trabalhar isso. Só que dizem que Cristiano Ronaldo e Messi, né? Messi já nasceu assim. Mas Cristiano Ronaldo atingiu um nível que teve que trabalhar. Então, eu já me perguntei isso. Como é que esse isso que pega na Bíblia entende isso? Como é que esse se autoconheceu e se domina dessa maneira? E eu tentei, dei conta que não é possível, tentei me frustrar, mas depois eu entendi que não é bem assim. Existe coisa que tem que se treinar. Tem que se conhecer o limite. A autoconsciência também está isso, é conhecer os seus limites. Até aqui é o meu limite e não vou mais além. Ok? Mas um bom mecanismo de se autoconhecer é conhecer quem te fez ser. Quem nos fez foi Deus. Nós não existimos do macaco. Estás a ver? Nós não viemos do nada. É alguém que nos fez. Alguém que desenhou na mente dele o que o Adelino vai ser, como o Adelino vai ser, o que o Adelino vai fazer, o tempo de vida do Adelino, alguém que desenhou tudo isso, antes que o Adelino existisse. Nesse caso só temos que eu acredito, seguir a vida. Eu acredito que o caminho
do autoconhecimento é conhecer a Deus. Todo o mecanismo que coaching, né, vão trazer, acredito eu que vão estar voltados a essa verdade. Né? Existem mecanismos, sim, que também são verdades, são válidos, mas o mecanismo original, real, verdadeiro é este. Porque quando você conhece Deus, a partir de Deus e da sua palavra, você percebe o que Ele te fez feito a ser, você percebe quem tu és, e quando tu percebes quem tu és, tu percebes o que deves fazer, tu percebes as coisas que deves ter. Por isso é que alguém uma vez me perguntou, Tresor Macanguila, alguém que eu tenho como mestre, o máximo respeito. Fomos para a casa dele, queríamos organizar uma atividade e fomos lá com tanta ilusão, lá queremos fazer isso, aquilo, tal. E ele, antes de nos falar da atividade, nos perguntou: quem tu és? Essa pergunta aqui. Eu fiquei, como quem tu és? Começamos a dar uma resposta. Eu disse: não. Disse: vocês são filhos de Deus. Está a ver? O que nós fazemos são coisas, né? O que nós temos são coisas, mas o que nós somos é a nossa verdade, é a nossa realidade. É isso que deve ser fruto, ou seja, é isso que deve frutificar todas as outras coisas à nossa volta. Estás a ver? Então, em Deus Ele te fala que, olha, você é meu filho, você foi feito minha imagem, minha semelhança, tu tens a mente de Cristo, eu te fiz para dar certo, te fiz para prosperar, te fiz para ter paz, te fiz para isso e aquilo. Encontrando essas verdades que você pode, né, emergir para dentro de ti e trazer para fora, nós somos capazes de tudo. Tudo isso você encontra em Deus, resumidamente. Você encontra em Deus, na sua palavra, e depois vais seguindo, né, o que a palavra de Deus instrui, e vais se encontrando. Se encontrar como? O que é que você deve fazer? Como é que você deve se relacionar com pessoas? Está tudo na palavra. Como é que você deve viver consigo mesmo? Está tudo na palavra. Então, o autoconhecimento é conhecer a palavra, porque a palavra te instrui e te mostra quem tu és de fato. Existem mecanismos, vários livros que nos levam, né, para o autoconhecimento, mas como cristão eu acredito em primeiro lugar nesta verdade e só depois vou trabalhando outras, né, que também fazem parte, que também ajudam. Essas outras vamos deixar para os coaches trazer. Sobre o ponto da empatia, atualmente, uma observação geral. O que é que a senhora Leone tem a dizer sobre a empatia atualmente? Olha, eu gosto muito desta palavra. Atualmente, como está, né? Não sei, mas eu gosto muito dessa palavra. É que nós olhamos para a empatia, né? Como se empatia é se colocar, né, no lugar do outro. Sim. Ok? É a definição que tu sabes. Sim. Né? A definição que todos nós sabemos, que é se colocar no lugar do outro. Mas em uma situação que eu vivia, eu não gostaria que alguém se colocasse só no meu lugar. Eu gostaria que alguém sentisse o que eu estou a sentir. Porque às vezes se colocar no teu lugar não é suficiente para te perceber. Às vezes sentir o que tu estás a sentir é suficiente para perceber as tuas reações. As pessoas muitas das vezes julgam o X, né, o fulano, não sei o que, porque não reagiu assim. Não, me meti no lugar dele, mas você se meteu no lugar dele com os teus sentimentos. Imagina, há uma situação de alguém que por acaso é um conhecido que perdeu o acidente que teve agora, né? Perdeu as 3 filhas e o pai. Se passou no meu bairro. Por acaso o senhor é alguém que alugou o colégio do meu pai e já negociamos, né? Por acaso o funeral está a ser hoje. Acho que é outro, né? Que o caminhão da Elisão bateu? Não? Olha, não sei, mas é onde perdeu as 3 filhas, perdeu 3 filhas e o pai. A mulher está em coma e... então não é assim. Acho que são casos idênticos. Imagina esse senhor, porque não é fácil essa situação. Colocar-se no lugar. Não. Essa situação não é fácil. Ok? Imagina esse senhor, não que aconteça, né? E vamos orar, temos orado, né? Mas imagina esse senhor decide, já não tem motivo para viver.
Imagina ele decide tirar a sua vida. Imagina. E nós que estamos fora, não, vamos criticar. Eu, no lugar dele, a vida ainda tem oportunidade, ainda podemos conhecer outras mulheres, podemos fazer outros filhos. Né? Você está se metendo no lugar dele, mas com o teu sentimento. Está se metendo no lugar dele, mas com o teu entendimento, tuas lógicas, tuas ciências, tuas coisas. Tuas decisões. Sim, isso não é suficiente. Se meter no lugar do outro não é suficiente. O suficiente seria se meter no lugar do outro, sentir o que o outro sente, né? Viver o que o outro vive e vamos ver se as decisões serão diferentes. Então, empatia é muito mais do que se meter no lugar dos outros. Empatia é viver, sentir e abraçar o que o outro vive ou sentiu. Estás a ver? E eu acho que nós aqui temos poucos. Existe, temos poucos. A maioria não vive a empatia. O mundo hoje, não vamos falar só de Angola, né? Mas o mundo hoje não tem a empatia, não tem mesmo. Né? E olha para o passado, os óbitos, o pai do outro era teu pai, o irmão do outro era teu irmão, né? Havia momentos que se alguém te encontrou na rua, te bate, te leva com teu pai ainda te bate. Tá vendo? É que os tios da rua também eram nossos pais. Tá vendo? Hoje não, hoje já não. Eu vivi num prédio, né, em que todos éramos irmãos. Se um está a casar, é que todos estão a fazer aquele casamento dos céus. Mas hoje já não. Nós perdemos a empatia, nós perdemos o amor, nós perdemos a verdade desses sentimentos todos. Onde é que o mundo está aí? Não sei. Mas nós que temos essa verdade, precisamos de nos levantar. Precisamos de trazer para fora essas verdades. Tentar lutar, né? Ainda que sermos só um ou dois, mas precisamos de lutar. E aqui também a sociedade atual só está mais virada naquilo que são os bens materiais, não estão preocupadas naquilo que é a retenção do conhecimento. E isso preocupa muito. E que a própria educação já não é tão abrangente assim. O enquadramento naquilo que é a educação já é fechado, é em situações que possam levar então essa sociedade à ruína. Mas sempre digo nas minhas redes sociais que nós somos a juventude que não pode falhar. E é sobre acreditar que nós vamos chegar longe. Sim, mas desculpe só. Se fizeres um estudo, vais perceber que as pessoas que têm mais posses são as pessoas menos felizes. Ok. As pessoas que têm muito são mais felizes. As pessoas que... Eu vivi algo em que eu tinha um sentimento de querer ter, quero alcançar, mas tive uma esteira puxada, né? Uma situação que eu olhei para tudo que eu queria ter como um nada diante dessa situação. Existem coisas mais valiosas do que só querer ter. Né? E hoje o nosso mundo está assim, as pessoas só querem ter, só querem buscar, só querem, né, ir atrás de bens materiais, mas quando encontram, percebem que não é só isso. Tá vendo? O que satisfaz a nossa felicidade, a nossa paz, não são essas coisas. Essas coisas são acréscimos, essas coisas são consequências. Tá vendo? Existem pessoas que têm tanto dinheiro, mas vivem com medicamentos para dormir. Existem pessoas que você deseja ser como elas, mas você não sabe a realidade delas. Tem pessoas que acordam de 12 em 2 minutos a fazer barulho. Quem? Eu já vi pessoas que você fora está a desejar, quero ter o carro desse Wii, quero ter o dinheiro desse Wii. Mas estás a dormir com um camarada, vais perceber que ele acorda. Quem? Ela está... Mano, a paz importa, a felicidade importa. E a verdadeira felicidade não está nas coisas, né? Não está nas coisas, está em perceber que eu acordo, eu vivo, eu sou grato a Deus. Então, que não busquemos só isso, busquemos mais. Crescer com... Que seja consequência. Sim. A inteligência emocional é um tema muito abrangente, né? E que vamos continuar a falar sobre inteligência emocional. Vamos tocar em temas que vão levar então conhecimento sobre esse ponto, emoções inteligentes. Dicas para nós praticarmos
aplicarmos a inteligência emocional tanto no trabalho e na vida pessoal? Olha, Já que não existe um método para se autoconhecer, dicas para treinar a inteligência emocional, acho que existe. Sim, eu penso que esse tipo de pergunta ainda me faz pensar muito, né? Porque eu acredito que, em primeiro lugar, as pessoas precisam querer. Eles precisam querer. E não passa. Você não vai ter inteligência emocional se tu não se conheceres. Se tu não teres autoconsciência. Vamos supor. Sabes que eu terei inteligência emocional quando, por alguma situação, eu tenho um sentimento e eu consigo perceber que esse sentimento é de tristeza e a questão a se fazer é: esse sentimento veio por quê? Qual é esse sentimento? Aonde esse sentimento pode me levar a agir? Ok? Vais perceber, fiquei triste porque o Adelino fala sempre mal comigo, hoje não suportei. Isso que eu estou a sentir é tristeza. E se eu continuar a sentir isso, vou deixar de falar com o Adelino, que vamos supor que tu és meu irmão, vou deixar de falar com o Adelino. Já me diste a consequência. A inteligência emocional é fazer esse estudo, essas questões e perceber o seguinte: já que o que me deixou triste é o facto de Adelino falar sempre mal comigo, então a partir de hoje já não estarei constantemente com Adelino. Vou limitar de andar com Adelino para evitar ficar triste. Estás a prevenir, estás a criar um escudo da tua própria consciência, da tua própria inteligência, né? Da tua própria emoção, aliás. E a consequência seria eu deixar de falar com Adelino. Então só a tua resposta já te limita, né? De você guardar, já te previne de você ter complicações emocionais, porque já não estarás a ser sempre ofendido, e vais também prevenir a vossa relação de irmandade. Estás a ver? Então eu acho que é inteligente você perceber os sentimentos. Quando estamos falando de inteligência emocional, estamos a falar de identificar os sentimentos, gerir os sentimentos, seja eles teus ou dos outros. Não tem como você gerir o sentimento dos outros se você não gerir teus sentimentos. Então, dicas para pessoas terem inteligência emocional: busquem o autoconhecimento. Busquem o autoconhecimento e, fruto do autoconhecimento, virá consequências que são a motivação, né? Que são a empatia. Tudo isso virá. Mas, em primeiro lugar, o autoconhecimento. Quem tu és? Quando você sabe quem tu és, você percebe as competências que tu tens, as limitações que tu tens, as habilidades, você percebe tudo de ti e tu vais agir de forma sábia nisso que você percebeu de ti. Você não vai ser alguém que aceita qualquer tipo de convite, você não está capacitado. Você não vai ser alguém, por exemplo, alguém já chegou e me convidou lá, vais falar acerca desse tema na atividade X. Camarada, eu sei que o meu limite é só até aqui, pelo menos hoje. Eu não vou aceitar um convite que seria bom, as pessoas podiam me conhecer, mas não vou aceitar um convite do gênero, porque isso pode ser mau e bom. Imagina eu aceito e dou bandeira, o nome que tu estás a fazer já é cancelado. Okay. Então tu tens que ser inteligente e perceber qual é o seu tempo, qual o melhor tempo de agir, qual o tempo de falar, como falar, né? E tudo isso você percebe na autoconsciência, no autoconhecimento. Então acho que esse é o primeiro ponto e o ponto mais importante. O resto, que seja a consequência. Eu não saberia lhe responder taxativamente, né, que temos que fazer isso e aquilo não. Ok. Bem, considerações finais. Conselho para a nossa sociedade aí em casa, principalmente jovem, né, que estão aí distraídos e fazendo coisas só deixar levar, né, pelas emoções. Então, dicas para esses jovens, para então que cultivem mais o conhecimento e possam saber lidar com as emoções. Certo. Olha, nós fomos feitos para viver nessa terra durante um período de tempo. Não devemos nos permitir existir e morrer só.
Nós devemos nos permitir existir e viver o que nos foi feito para existir. Em primeiro passo, se conhecer, descobrir o porquê que existe, para que existe, ok? Para que tu tenhas um sentido de vida. Tendo isso, tu não serás pressionado, né, pelas circunstâncias sociais, religiosas, psicológicas. Nenhuma circunstância irá te definir, nenhuma circunstância irá te apontar caminhos. Okay? Então, acho que nossa sociedade está abertamente para tudo, porque infelizmente eles não sabem quem são. Então, considerações finais: busquem o autoconhecimento, invistam na inteligência emocional, aquilo que é buscado, né, em conhecimentos, mas também adquirido pelas experiências da vida. Tenham a capacidade de olhar para situações adversas não só como algo negativo, porque em todas as situações tem sempre uma lição, há sempre um suco, há sempre um mel a sair. Então, procuram não definir as coisas negativas só como negativo. E encarar a vida. Cada dia uma oportunidade, cada dia Deus demonstra, se tu acordaste, Deus demonstra que confia em ti para as coisas desse dia. Então tenham esperança, tenham fé e acreditam que as coisas serão melhor caso você decida ser melhor. É uma decisão tua, não das pessoas. Infelizmente as pessoas são definidas e são orientadas por pessoas, por experiências de pessoas, mas precisamos de nós mesmos ter as nossas experiências, nossas decisões, nossos passos. Então, meu conselho é esse. Que se encontrem e permitem encontrar as coisas que Deus nos fez feito a ser. E que não se percam com ofensas, amem mais, perdoem e, acima de tudo, guardem o vosso coração. Né? Guardem os vossos corações. Existem mágoas e tristezas que vêm de pessoas tão próximas e que, se você guardar isso para ti, certas oportunidades serão bloqueadas, certas coisas que poderias fazer serão limitadas. Então, amem mais, perdoem de verdade, né? E sejam puros, guardando os vossos corações. Ok. Bem, muito obrigado, Sra. Leone, pelo aceito do nosso convite, por estar aqui no podcast 365 dias e por ter abraçado este projeto, né? Sendo novo, e temos a oportunidade de ser aqui a falar sobre inteligência emocional. Estamos super agradecidos, a equipe agradece por essa aceitação e ficamos muito expectantes, né, sobre o conhecimento que aqui foi retido. Muito obrigado, esperamos vê-lo até a próxima. Então, olá pessoal, né? Chegamos ao fim. Aproveitem o máximo deste episódio. Tem conhecimento bom, tem conhecimento muito valioso. Acredito que devemos nos cansar de ficar 3, 4, 5 horas numa festa, mas devemos abraçar pelo menos 1 hora de conhecimento. A vida é feita sobre pesquisas, conhecimento. Ninguém vive sem saber. Okay? Sejam felizes todos os dias, aproveitem a cada dia, a cada momento que Deus vos deu e amem-se mais, como o diretor já disse, amem-se mais. O amor vence tudo. O amor rompe barreiras, o amor muda o mundo e pronto. Falar de amor é algo assim que me vem à lágrima. Mas pronto, fiquem aí pela próxima, temos mais episódios. Temos para só já não sei quem, vamos dar continuidade nesse projeto e espero que mais um tempo se calhar presencie o nosso desenvolvimento e a nossa curiosidade de entrar aqui a transmitir conhecimento. E lembrar que o nosso foco, o nosso objetivo é transmitir sempre para vocês conhecimento, nada mais além disso, conhecimento. E teremos sim jovens capazes e disponíveis para então nos ouvir. Muito obrigado, até a próxima. Beijo!